Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Já vou convidá-los a abrir a Palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 1. Hoje nós vamos finalizar o Pentateuco, 5º livro. Só abrir meu roteiro aqui. Beleza. Vai ter um slide ali para a gente acompanhar. Deuteronômio, capítulo 1. Vamos ler todo mundo o versículo 1. Deuteronômio 1:1. Vamos lá? Diz assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Um monte de nome bonito aí, né? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento de estudo que teremos, nesse livro tão importante da Tua Palavra, às vezes muito negligenciado, mas muito belo e que nos ensina muito, que o Senhor possa nos abençoar e nos edificar através do estudo dele, é o que pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Como é que passa aqui? Beleza. Vamos começar pelo básico. Como sempre a gente começa, o nome do livro. Deuteronômio. O que significa Deuteronômio? Alguém sabe o que significa Deuteronômio? Tentar. Oi? Alguma coisa com lei, exatamente. Nomo, esse nômio aí no final, vem do grego lei. Então tem alguma coisa com lei. O que é o deutero? Por exemplo, tem uma palavra que a gente usa para falar. Os livros, por exemplo, deuterocanônicos. O que são isso, por exemplo, da Bíblia? São livros que vêm após o cânone. Que vem depois, alguma coisa nesse sentido. Ou então, livros que vêm como se fosse uma cópia. Repetidos daquilo que já veio. Aí a gente pode ter uma ideia do que é esse Deuteronômio. É uma lei que vem depois, ou então uma lei que vem repetida de algo que já veio. Ou seja, Deuteronômio significa basicamente uma segunda lei ou uma repetição da lei. É isso que o nome grego do livro trouxe, porque esse nome não é o nome lá no hebraico que eles usavam, os judeus, né? Como a gente viu em todos os livros do Pentateuco. Mas, quando teve a tradução em grego lá da Septuaginta, o nome ficou conhecido como Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição da lei, que é a reafirmação da lei de Moisés, que ele falou em todos ali os livros que a gente já viu de Gênesis a Números. Então, alguém lê lá Deuteronômio 17:18, porque eles tiraram esse nome de lá. Você vai escrever o traslado dessa lei. Traslado significa, se você olhar no dicionário, vai estar lá alguma coisa mais ou menos assim. Transcrição de um texto original. Ou seja, o que Deus pediu para Moisés fazer? Você vai simplesmente copiar a lei ali. Você vai copiar a lei que está lá no Êxodo, no Levítico, no Números, no Gênesis, e vai trazer de volta aqui para Deuteronômio. E daí veio esse nome, a Septuaginta tirou daí, a repetição da lei. Deuteronômio. Mas o título hebraico, como a gente viu, são sempre palavras-chave situadas logo na primeira frase do versículo. Isso é importante. Se você quiser lembrar, qual é o nome do livro do Pentateuco no hebraico?
Você vai pegar a primeira frase do livro e vai achar a palavra mais importante. Vamos tentar fazer esse exercício para ver se a gente lembra? O nome grego e o nome hebraico. Por exemplo, qual é o nome hebraico de Gênesis? Abre lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então eles pegaram a palavra-chave aí que eles acharam para dar o nome do livro e que tem a ver com o restante do livro. Qual é a palavra? Princípio. No princípio, aí eles pegaram. O nome vai ser princípio, no hebraico Bereshit. Êxodo. Abre lá em Êxodo 1:1. Vai ficando um pouquinho mais difícil. Alguém leia aí, Êxodo 1:1. São estes os nomes, blá, 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 blá. Qual que é a palavra que eles colocam aí como a principal de Êxodo para dar um nome ao livro? Nomes. Ou então eles simplesmente pegam, são estes os nomes como nome do livro. Levítico 1:1. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação, o Senhor, e disse. Então o nome ficou e chamou. Números 1:1. Esse aí vai pegar. Tem que lembrar da aula passada. Quer ver alguém ler Números 1:1? Esse aí tá diferente. Porque o nome ele vai estar lá no meio para o final do versículo. Porque eles inverteram a ordem no português. No hebraico, o versículo começa assim: falou o Senhor a Moisés no deserto. E aí começa a falar as outras coisas que a Mari leu ali para a gente. Por isso que o nome ficou como no deserto. Ou falou o Senhor no deserto. E hoje, Deuteronômio 1:1, como a gente leu, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto e naquele tanto de lugar ali. São estas as palavras. Então o nome de Deuteronômio no hebraico ficou como as palavras. E esse é um nome que tem muito a ver, todos os nomes têm alguma coisa a ver com o livro. Eles fizeram isso também, escolheram essas palavras, não foi por acaso. Tem a ver com o livro. E Deuteronômio tem muito a ver com essas palavras que o Senhor falou a Moisés, que foram justamente os discursos que Moisés fez em todo o livro de Deuteronômio. A gente vai ver lá na estrutura, lá na frente dessa aula, que Deuteronômio é uma série de discursos que Moisés fez. É só isso, Deuteronômio, série de discursos que ele fez. Três discursos em 34 capítulos. Na verdade, em 31, porque o 33, 32, 33, 34 é um encerramento. Mas antes, são 3 grandes discursos que Moisés fez. Então tem muito a ver com as palavras que o Senhor falou. Uma curiosidade que eu acho interessante... Opa, eu não coloquei um slide para isso. Uma curiosidade que eu acho interessante é que os judeus, eles viam esses nomes no hebraico como uma narrativa. Por exemplo, tenta juntar esses nomes aí hebraicos que eles deram e formar uma frase. Alguém conseguiu bolar alguma coisa? Eles... sem precisar mudar a ordem, é claro que se mudar no português fica melhor, mas eles colocam algo como assim: no princípio os nomes chamou no deserto com palavras.
No princípio, o Senhor chamou os nomes no deserto com palavras. Eles usavam isso para duas coisas. Primeiro, para eles dizerem que esses 5 livros, na verdade, eles eram um livro só. Um livro de Moisés que tinha uma narrativa que conta o princípio e que o Senhor chamou o seu povo por meio da sua palavra, e eles ficaram um bom tempo no deserto sendo instruídos pelo Senhor. Um livro só. Os judeus consideram o Pentateuco. É claro que tem essa divisão de 5 que nos ajuda e que foram, obviamente, escritos em momentos diferentes. Moisés foi como se ele estivesse complementando o seu livro. Tipo Lucas e Atos. Lucas escreveu o seu evangelho num tempo e logo depois ele complementou com Atos dos Apóstolos, um livro só também. E os escribas, eles utilizavam essas formas também de relacionar as coisas, para essas relações aí entre os livros, para conseguir fazer melhor as suas conferências. Porque naquela época não tinha imprensa, não tinha xerox, era na mão. Você tinha que ficar escrevendo. Então eles faziam várias relações para conseguir correlacionar cada livro com outro livro e escrever todos eles para ter o mínimo de erro possível. Isso faz sentido porque eles contavam cada palavra. Eles contavam. Por exemplo, Gênesis tinha não sei quantas 1000 palavras. Quando ele chegava são estes os nomes, tinha que ter X palavras. E eles iam contando para não ter erro nenhum na sua escrita e na sua repetição de todo aquele texto escrito. Enfim, é só uma curiosidade para a gente ver a relação entre os nomes de cada livro do Pentateuco. Beleza? Quem é o autor desse livro? O autor desse livro é Moisés também. A gente acredita que é a autoria mosaica de todo o Pentateuco, em grande maioria, porque, como a gente já disse também, tem alguns trechos do livro que são adições posteriores e atualizações. Por exemplo, Deuteronômio 34 fala o quê? Olha o título lá de Deuteronômio 34. É um relato da morte de Moisés. Certamente não foi Moisés que escreveu a sua própria morte. Ele ficou lá escrevendo, vai ser assim, Deus, nossa. Não foi assim que Moisés fez. Na verdade, alguém pegou, e a gente não sabe quem, muita gente supõe que foi Josué, ou então muita gente supõe que foi algum escriba mais próximo ali da liderança de Moisés e tudo mais, que pegou e complementou e escreveu essa parte do livro relatando como foi a morte de Moisés. Então, tem alguns acréscimos? Tem, mas é pouca coisa. Tem algumas atualizações de lugar? Tem, mas é pouca coisa também. Em suma, a maioria foi Moisés que escreveu seus próprios discursos que ele fez nesse livro. Mas, como a maioria dos livros da Bíblia, depois da época do iluminismo, do modernismo aí que chegou, tudo foi questionado. E aí eles questionaram por 2 motivos. Primeiro, diferenças de Deuteronômio com o restante do Pentateuco. E o segundo motivo é que eles consideram que esse livro ele foi encontrado lá na época do rei Josias, como está escrito lá em 2 Reis 22. Alguém abre lá em 2 Reis 22. Acho que eu já estou perto aqui. 2 Reis 22, de 8 a 10. Lá está dizendo assim, Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra que tem cargo na casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Bom, eles acreditam que esse livro que o Ilquias aí, o sacerdote Ilquias, achou, foi o livro de Deuteronômio. E isso vai ter algumas implicações, vamos ver. Primeiro, sobre as diferenças, para eles questionarem, Vamos abrir. Um abre em Êxodo 22, 17 e outro abre em Deuteronômio 22, 28 e 29.
Pode ler. É uma lei aí que ele está relatando. Olha como é que essa mesma lei está lá em Deuteronômio. O de Êxodo está falando que se o pai não quiser dar para esse homem que raptou, vamos dizer assim, essa mulher, o cara vai ter que pagar o dote e o pai vai poder ficar com a filha. Esse é o de Êxodo. Lá em Deuteronômio está dizendo que o homem não pode deixar essa mulher. E aí eles falam, tá vendo aí a diferença que tem entre uma lei e outra? Deuteronômio mudou as coisas. Mas, na verdade, obviamente, um complementa o outro. Uma lei está complementando a outra aí. Se o pai quiser, beleza. Mas se ele não quiser, certamente o cara não vai poder mandá-la embora. Uma coisa complementa a outra. Mas eles falam, não, tem diferença. Eu vou dar mais um exemplo aqui de diferença que eles colocam. Êxodo 20, 11, isso lá nos 10 mandamentos. E Deuteronômio 5, 15. Certo? Deuteronômio 5, 15. O que o Rafa leu lá em Êxodo, o motivo do descanso, ele remete lá atrás, a Gênesis. Por quê? Porque Deus descansou ao 7º dia. O que a Lídia leu em Deuteronômio, ele remete o descanso por causa da libertação do povo do Egito. Aí eles falam, nossa, mas que diferença, não? Por que ele mudou o motivo de um para outro? Mesma coisa, complementação de uma lei para outra. Agora tem 2 motivos, ficam 2 razões para que nós possamos e temos que cumprir o descanso aí e cumprir a guarda do dia do Senhor. Ficam 2 razões para isso, porque uma regra, um motivo não contradiz o outro. Simplesmente uma adição, uma coisa a mais que aconteceu na história de Israel com a vinda com a libertação do Egito. Então, Moisés colocou mais um motivo aí para que o povo guardasse esse mandamento. Tem vários outros casos que eles colocam, mas todos os casos são forçados e também são facilmente explicáveis, devido a algumas mudanças que teve mesmo de Deuteronômio para antes. Por exemplo, essa é a 2ª geração do povo. Eles antes, lá em Êxodo, não tinham a presença do tabernáculo quando Moisés pegou a lei, em primeiro lugar. O tabernáculo veio a ser construído depois. E outra coisa, eles estavam como nômades. Agora Moisés está ensinando para eles como se eles fossem ficar em um local fixo, porque eles estavam sendo preparados para entrar na terra prometida. Então ele dá algumas pequenas atualizações, ele faz algumas pequenas mudanças só para se adequar a essas mudanças, mas em tese é pura repetição da lei. Então, não faz sentido esse primeiro questionamento para dizer que veio depois, muitos anos depois, que não foi Moisés e que foi algo escrito por outras pessoas com outra intenção. Não, é um livro comum, escrito por Moisés, repetindo as leis com pequenas atualizações. E outra coisa, isso eu achei bem interessante, por que eles acham que o livro foi achado lá na época de Josias? Para não demorar, aqui, nesses versículos, simplesmente vai dizer que Josias, ele pegou e achou esse livro, o sacerdote Ilquias deu para o rei ele rasga suas vestes e fala, nossa, nós não estamos cumprindo a lei do Senhor, vamos obedecer. Ele fala isso nesses versículos. E a partir daí, ele começa a fazer mudanças. Não sei se você lembra da história lá do fim de 2 Reis. O rei Josias, ele começa a ser um rei bom e fazer mudanças em Israel. Primeira coisa que ele faz,
Ele segue Deuteronômio 12, que manda quebrar e destruir todos os ídolos que estavam lá em Israel. Ele quebra tudo, acaba com todas as feiticeiras e bruxas que faziam previsões e coisa e tal. Ele destrói essas coisas para depender do Senhor, conforme está escrito em Deuteronômio 12. Outra coisa que o rei Josias faz, ele segue a Páscoa conforme está em Deuteronômio. Isso é mais uma diferença, uma alteração que teve para Êxodo. Lá em Êxodo fala que você tinha que participar da Páscoa em família. Lembram disso? Quem até não tivesse um cordeiro, um carneiro para sacrificar, o que eles faziam? Eles juntavam com uma família maior para que pudessem participar em família. Só que em Deuteronômio muda isso. Deuteronômio fala agora vocês vão participar da Páscoa centralizando todo mundo no santuário. Por que teve essa mudança? Simples, gente. Não tinha santuário na época da libertação do Egito. Não tinha. Então eles faziam em família. Agora tem santuário, agora a gente pode centralizar o culto. Então vamos trazer todo mundo para comemorar a Páscoa junto. E o que Josias fez? Ele fez conforme Deuteronômio. Outra coisa, Josias ele fala de diversas maldições desse livro que eles encontraram. E o livro que tem essas maldições por falta de obediência, a gente vai ver muito disso, é Deuteronômio. Deuteronômio 28, e não só 28, tem outros textos que também falam. Então eles olham para essas relações, e tem outras porque eu não trouxe todas, e falam, certamente o livro que Josias achou foi Deuteronômio. E aí, devido às diferenças que tem com os outros, foi um livro escrito depois de Moisés, atualizado conforme a intenção do povo daquela época. E aí eles questionam isso. Deuteronômio é certamente o livro mais questionado do Pentateuco quanto à autoria de Moisés. Só que, meus irmãos, pode até ser o mesmo livro que eles encontraram. Pode ser que Josias, que o sacerdote Ilquias, achou realmente o livro de Deuteronômio ali. Mas isso não deslegitima a escrita mosaica, a autoria mosaica para nós. Porque, como foi mostrado, aparentemente isso de fato ocorreu. Eles encontraram esse livro de Deuteronômio. Só que Deuteronômio é um livro de fato escrito por Moisés, com pequenas adições posteriores, atualizações necessárias para que o livro chegasse da melhor forma naquela época, para um povo da segunda geração, para um povo que agora tinha um santuário, para um povo que agora ia para um local fixo. Então, nós mantemos a nossa opção aqui de que Moisés é de fato o autor do livro de Deuteronômio, mesmo com todos esses questionamentos que eles colocam, são totalmente infundados. Faz muito mais sentido que o livro seja de fato de Moisés na época em que nós vamos ver aqui. Qual é o contexto? Primeiro, preparação para a terra prometida. Vocês lembram como é que o Ilquias terminou o livro de Números para a gente? O Ilquias falou para a gente que eles ficaram vagando pelo deserto por um bom tempo lá em Números, né? Que teve a mudança de gerações. Foi em Números que aconteceu essa mudança. 40 anos no deserto e tudo mais. Aí eles foram de um lugar no deserto para outro. No finalzinho do livro, eles chegam lá na planície de Moabe. Lá no finalzinho do livro. E aí eles estacionam ali. Porque ali vai acabar a peregrinação. Ali vai acabar, finalmente, todo esse tempo que eles ficaram vagando pelo deserto e tudo mais. Agora eles vão, de fato, conquistar a terra prometida. Então Deus estaciona eles ali nas planícies de Moabe e eles vão deixar de ser nômades e agora eles vão em busca da conquista da terra prometida. Só que antes deles irem direto, o que Deus faz? Uma preparação. Por que Deus faz essa preparação? Mais uma vez, é a segunda geração. A primeira geração tinha ouvido todas as leis e tudo mais. A segunda precisava disso mais uma vez. Então Moisés, ele repete a lei. Ele conta um pouco da história, mas em tese ele repete toda a lei para que eles pudessem entendê-la e principalmente obedecê-la. Esse é o grande motivo aí de Deuteronômio. Foi mais ou menos ali no ano de 1406, provavelmente Moisés escreveu
lá nas próprias planícies de Moabe, porque ele faleceu ali perto, né, subindo ao monte que estava ali do lado para ver a Terra Prometida. Mas ele não entrou na Terra Prometida também. E foi escrito para a segunda geração do povo judeu. Esse é o contexto do nosso livro. O que traz para a gente qual o propósito do livro? O propósito do livro de Deuteronômio é justamente relembrar para essa segunda geração do povo judeu as leis e as prescrições de Deus para eles, em preparação para a entrada na Terra Prometida. Esse é o propósito que Moisés escreveu esse livro, relatar essa relembrança aí das leis para esse povo. Para a gente finalizar essa parte estrutural do livro, o gênero do livro. O gênero do livro é um gênero variado, mas diferente da maioria dos outros livros, como Gênesis, Êxodo e Números, ele não é primordialmente narrativo. Ele é mais parecido com Levítico, que trata mais de leis. É óbvio porque ele repete leis. E Deuteronômio é um livro que contém discursos. Só que nesses discursos de Moisés tem várias coisas. Tem pregações, tem admoestações, tem orações, tem cânticos, tem narrativas, porque ele também conta histórias relembrando para o povo, tem leis e etc. Não é um livro primordialmente narrativo como Gênesis, como Êxodo, mas é um livro principalmente cheio de discursos de Moisés. Bom, esse então era a parte estrutural do livro de Deuteronômio. Vamos entrar agora para o que é mais interessante para a gente. O que tem no livro de Deuteronômio? Qual é o conteúdo, de fato, do livro de Deuteronômio? E a estrutura é a mais fácil de todas de você guardar. Vamos fazer um esboço do livro simples aqui para você guardar. Primeiro, capítulos 1 a 4, é o primeiro discurso de Moisés. Capítulos 5 a 26, é o segundo discurso de Moisés. Terceira parte, capítulos 27 a 31, é o terceiro discurso de Moisés. E os 3 últimos capítulos, 32 a 34, é o encerramento do livro. O esboço ele é simples assim de Deuteronômio. Facinho de gravar e de saber. O negócio é o que tem dentro de cada um desses discursos. Vamos olhar cada um deles? Primeiro discurso de Moisés. E uma coisa importante. Alguém abre lá em Deuteronômio 29 e lê o título da sua Bíblia. Eu não sei se em todas vai ter isso, mas a minha eu sei que tem. O que está escrito no título de Deuteronômio 29? Tem alguma coisa antes disso na sua Bíblia? O quarto discurso. Em algumas Bíblias tem isso. Isso não existe. Não existe um quarto discurso de Moisés. Por que eles fizeram? Eles queriam dar ênfase na aliança, que está aí, que o Joel leu para a gente. E aí eles falaram, então isso aqui é um quarto discurso. Não, na verdade faz parte do terceiro discurso de Moisés, também essa parte. Algumas Bíblias, porque esses títulos eles não estão na Bíblia, tá, gente? Não estão na Bíblia original. Foram colocados pelos editores das nossas Bíblias. Então, na verdade, não existe esse quarto discurso. Ele é uma parte, uma continuação do terceiro discurso de Moisés. Por isso que a gente diz que são 3 discursos. Beleza? Isso aí é só para a gente deixar claro que algumas Bíblias colocam isso, mas na verdade não tem nada disso. Então vamos olhar cada um dos discursos, dos 3. O primeiro discurso. O primeiro discurso ele é chamado de prólogo histórico do livro de Deuteronômio. Dos capítulos 1 a 3, Moisés ele vai relembrar a caminhada do povo aí. Especialmente, ele não vai contar desde o início. Ele vai relembrar especialmente a parte em que a segunda geração já estava ali se formando e iniciando. Então ele vai contar principalmente a caminhada de Horébia até as planícies de Moabe. Então ele vai fazer, e ele é seletivo, igual todo historiador é seletivo, né? Ele escolhe algumas partes para se contar, as partes que ele considerava mais importantes. Os 3 primeiros capítulos colocam isso. E o 4º capítulo, ele vai colocar para a gente a primeira exortação à obediência. E isso vai ser uma coisa comum em todos os discursos de Moisés. Exortação
a obediência. Moisés ele nunca deixava de fazer isso em qualquer discurso que ele colocava. Por que ele dava tanta ênfase nisso? Porque esse foi o principal problema da primeira geração. Resmungona, não obedecia, não fazia as coisas que Deus pedia, e quando Deus pediu uma coisa que eles não gostavam, eles reclamavam. Então Moisés falou, todos os discursos, a lei é essa, então a gente vai obedecer dessa forma. Obedeçam, obedeçam. Então essa é a primeira exortação à obediência no primeiro discurso de Moisés. Bom, o primeiro discurso é o menorzinho, é como se fosse uma introdução. O segundo discurso ele já é o maior. Provavelmente Moisés tomou um bom tempo para fazer esse discurso aqui. E aí, o segundo discurso ele vai mostrar de fato o corpo das leis pela qual o povo devia viver. De uma maneira resumida, mas o que é importante de uma maneira completa. Por exemplo, a primeira parte, obviamente, ele começa com a lei moral. Capítulos 5 a 11, ele vai fazer a repetição do quê? O que é a lei moral? Como é que a lei moral é resumida? 10 mandamentos. Então Moisés ele vai relembrar ipsis literis os 10 mandamentos. A gente viu que tinha uma diferençazinha aqui, uma atualizaçãozinha ali, mas era por questões que a gente já tratou, importantes. Mas Moisés ele repete a lei moral. E aí ele vai dar instruções sobre ela. E obviamente ele não esquece, por exemplo, qual é o título do capítulo 6 aí na sua Bíblia? O fim da lei é a obediência. Ele não vai deixar de falar de obediência. E no capítulo 7, tem dois títulos aí. O primeiro, infidelidade. Ou seja, se você não obedecer, acontece isso. O segundo título do capítulo 7, bênçãos decorrentes da obediência. Mas se você obedecer, vai acontecer isso. E por aí vai. Moisés ele relembra a lei, e é como se, a lei dos 10 mandamentos, a lei moral, e é como se ele fizesse uma pregação dessa lei para o povo. Ele explica, ele admoesta, ele instrui, ele confronta o povo por meio dos 10 mandamentos. Essa é a primeira parte do segundo discurso. Mas a gente sabe que não tem só lei moral. O Rafa explicou isso para a gente na aula de Levítico. E na segunda parte, ele vai falar da lei que a gente chama de cerimonial também, que é o culto e a adoração. Só que ele faz bem mais resumido. Você vê que ele gasta menos tempo do que ele gastou nos 10 mandamentos para trazer aí essas leis de culto e adoração. E aí ele vai falar de várias coisas sobre o culto que está aí nos capítulos 12 a 16. Festas, sacrifícios, o que você faz, Pentecostes e por aí vai. E aí ele segue agora para a lei que a gente chama também de lei civil, que são as leis específicas de coisas do povo de Israel. A partir do capítulo 17 até o 26, ele vai falar sobre julgamentos de pecados, como, por exemplo, a idolatria, como, por exemplo, a feitiçaria, como é que eu julgo isso? Como, por exemplo, homicídios, ele vai falar das cidades-refúgio. Se alguém mata outra pessoa sem querer, né, vamos dizer assim, que existia isso. Para onde ela vai se refugiar? Para a família não querer a vingança. Tinha isso naquela época também. É uma lei civil, uma lei do povo de Israel específica. E tem outras coisas, por exemplo, lá tem regras de batalha, tem regras de propriedade, regras de casamento, regras de economia, regras de mordomia. Por isso que esse trecho é o maior de todos. Porque são muitas leis civis de Israel. É como se você pegasse a Constituição do Brasil ali e ele resumia ela em algumas coisas. Essa é a lei civil de Israel. É como aquele povo se constituía e tinha suas próprias leis. Mas em questão de pregar e admoestar sobre alguma coisa, está ali, lei moral. Por isso que ele gasta bastante tempo pregando e falando sobre a principal lei, que é a lei que permanece para nós até hoje. Não que essas outras leis não tenham importância para nós. É óbvio que elas têm vários princípios importantes para nós. E uma coisa importante, bem no finalzinho do capítulo 26,
Como é que Moisés termina esse segundo discurso? Alguém vê lá, último trecho do capítulo 26, como é que é o título aí na sua Bíblia? Exortação à obediência. Moisés, ele continua a enfatizar isso. Ele começa e ele termina enfatizando a obediência. Eu penso que Moisés, ele devia estar bem assim, não, eu tenho que falar tanto isso para esse povo não esquecer. Porque o primeiro povo, a primeira geração foi difícil. Então eu vou enfatizar isso o máximo que eu puder. Obediência. Bom, vamos ao terceiro discurso de Deuteronômio lá, de Moisés lá em Deuteronômio. O terceiro discurso de Moisés, ele é como se fosse um discurso de encorajamento, porque ele é o discurso final. Depois dali, acabou os discursos, acabou a palavra de Moisés. Moisés, inclusive, vai deixar de ser o profeta, ele vai vir a morrer logo depois, pouco tempo depois. Então é uma das últimas coisas que ele vai falar. Então ele vai encorajar o povo. Encorajar como? Exortação à obediência, é o primeiro trecho do terceiro discurso de Moisés, capítulos 27 e 28. Ele vai falar sobre a lei, mas ele vai falar sobre as maldições em você não cumprir essa lei e as bênçãos decorrentes da obediência dessa lei. Aqui é um resumão que ele faz mesmo, só para finalizar tudo aquilo que ele tinha que falar e encorajar o povo. E aí, nos capítulos 29 e 30, ele faz a renovação da aliança do povo com o Senhor. Ele vai falar que Deus fez aliança com esse povo, que eles podem confiar no Deus que fez aliança com eles. Podem obedecer, podem seguir, que Deus é fiel àquilo que ele diz para aquele povo. Então essa é a parte aí do meio do discurso, do terceiro discurso. E por fim, no capítulo 31, ele vai dar as últimas disposições, né? As orientações finais de como é que eles vão seguir o processo sem o próprio Moisés. Porque, meus irmãos, de Êxodo até Deuteronômio, é só Moisés liderando, mediando o povo entre Deus, sendo mediador entre Deus e o povo. É Moisés. Imagina sem Moisés agora, como é que seria? Então Moisés deu algumas orientações para que o povo seguisse o processo sem ele. Por exemplo, ele fala, quem vai ser o sucessor? Josué, está ali ele falando. Ele fala, como é que vocês devem tratar a lei? De 7 em 7 anos, vocês vão reler a lei para vocês não caírem. E aí ele fala de várias coisas ali nesse trecho final do seu terceiro discurso. Pronto. Acaba o terceiro discurso, Moisés ele é crente. O que ele faz? Ele se despede do povo, louvando ao Senhor por tudo que Deus fez com ele e com o povo em todo esse tempo. O capítulo 32 é um longo cântico que Moisés compõe e canta e faz aí para louvar ao Senhor por tudo que aconteceu. No capítulo final 32, no final do capítulo 32, né? Ele faz uma última recomendação aí para o povo. Está até no título aí, né? O último dia da vida de Moisés. Ele deve ter sido a última palavra dele para o povo. É uma recomendação curta que ele dá para o povo. O capítulo 33, ele dá a sua bênção final. E ele fala de cada uma das como é que é o nome? Das tribos. Tribos é a palavra. Ele fala para cada uma das tribos alguma coisa, dando a sua bênção para cada um deles. E o capítulo 34 já não é Moisés, é o relato que alguém escreveu, que a gente não sabe, talvez Josué, talvez um escriba, sobre a morte de Moisés. E aí termina o nosso livro de Deuteronômio. Esse é o esboço, é basicamente isso que tem em Deuteronômio. Só que a gente, falando desse jeito, passa muito direto, né? Vamos olhar alguns temas principais para a gente caminhar para o final e depois apontar para Cristo e para o Novo Testamento. Gente, não tem outro tema principal a não ser falar da obediência. A palavra-chave de Deuteronômio, obediência. Se você quer um livro para falar, nossa, tá difícil de obedecer a Deus, leia Deuteronômio. É um livro que foca na obediência do povo
para Deus. Esse é o principal tema. Vamos ler alguns textos importantes. Por exemplo, o texto que a gente leu no início, abre lá em Deuteronômio 6. Esse texto é bem importante, inclusive ele tem até um nome específico para o texto. Os judeus chamam esse texto de Shema. Principalmente ali o versos 4, 5 e 6. Mas alguém lê aí, Deuteronômio 6, 1. O que Deus está falando aí? Esses são os mandamentos que eu mandei ensinar para vocês. Para quê? Para discutir? Para conversar sobre? Não. Para cumprir. É para obedecer. Ele tinha acabado de falar dos 10 mandamentos aqui no capítulo 5. Logo em seguida ele fala, para cumprir esses mandamentos, é que eu os reli para vocês. Então, é para obediência. Alguém lê aí 8, de 1 a 3. Capítulo 8, de 1 a 3. Esse texto é maravilhoso. É um texto que Jesus usa na tentação, lembra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Deus ele fez isso justamente para mostrar que a gente não vive em primeiro lugar para a gente cuidar da nossa saúde ou para a gente cuidar das coisas que a gente gosta. Não, em primeiro lugar, o sustento não é físico, mas é a palavra do Senhor, porque é isso que nos sustenta. Em primeiro lugar, o que nos sustenta é seguir a palavra do Senhor. É mais importante obedecer do que qualquer outra coisa ali. Esse texto foca isso para a gente. Gente, eu vou passar alguns outros textos que eu acho que o tempo já está avançando. Então vamos olhar. Eu ia ler outros textos para falar de obediência, mas eu acho que já ficou claro. Outro tema importante, a aliança da nação com o Senhor. Não basta ter a repetição da aliança lá no final, mas desde o início Moisés já fala muitas coisas sobre a aliança. Moisés ele enfatiza que a aliança não era simplesmente um contrato que o homem tem com Deus para eles concordarem em algumas coisas. Não, mas é uma relação de fato viva entre o povo e Deus, que exige um compromisso entre o povo e Deus. Vamos ler um texto lá, 6:5, que é o de fato, está dentro do Shema, né? Deuteronômio 6:5. E outro 7:9. 7:9. Sempre a aliança está repleta de amor escrita junto com ela, porque é um relacionamento vivo de compromisso de amor entre Deus e o seu povo. Moisés enfatiza muito isso ao longo de todo o Deuteronômio. Vamos seguir. Outro tema muito importante, eleição. A palavra escolher aí no livro de Deuteronômio, só nos capítulos 12 a 26 aparece 16 vezes. Moisés ele fala muito de Deus escolhendo, de Deus estando à frente, fazendo as coisas. Por exemplo, para a gente manter nessa parte aí da Bíblia, 7, versículos 6 e 7.
Gente, a eleição mostrada nesse texto aí é impressionante. Não tem como a gente fugir dessa doutrina da eleição incondicional de Deus. O texto ele é específico em dizer: eu não te escolhi por causa disso, disso, daquilo. Você era o menor, inclusive. Eu te escolhi porque eu quis escolher. Eleição incondicional. Tem vários outros textos também, mas vamos seguir. Outro tema importante: relacionamento com Deus. Alguém lê 4:7. Gente, esse versículo é muito legal para a gente falar. Qual Deus é mais acessível do que o nosso? Não existe. Todos os outros deuses são distantes. O nosso Deus, ele faz questão de ser um Deus relacional. Relacional, quase não saiu a palavra aqui. É raro, por exemplo, a gente ver no Antigo Testamento Deus ser tratado como pai. Normalmente ele é senhor, ele é o rei, ele é o juiz. No Antigo Testamento. No Novo Testamento é muito comum, porque Jesus trouxe isso para nós. Mas no Antigo Testamento também tem. Em Deuteronômio tem diversas passagens. Por exemplo, para a gente continuar nesse ramo da Bíblia aí, 8:5. Moisés, ele trata Deus como pai aí, o relacionamento de pai e filho. Israel é filho de Deus. Tem um outro texto interessante que está lá no 32:6, que ele fala justamente a palavra pai. Não precisa ler lá, não. Ele usa, de fato, a palavra pai. Deuteronômio 32:6. E outro tema importante, esse aqui a gente nem vai ler texto porque já foi tratado, né? Lá em Levítico, que são as questões legais. Moisés, ele repete todas as leis, especialmente no segundo discurso. Ele fala da lei moral, ele fala da lei cerimonial e ele fala da lei civil também. E é um tema muito presente, obviamente, porque Deuteronômio é a repetição da lei. Bom, para a gente finalizar a última parte, vamos apontar para o Novo Testamento. Primeiro, uma curiosidade aí. O livro de Deuteronômio, ele é dentre os mais citados no Novo Testamento. Ele é tão citado quanto Gênesis, quanto Salmos e Provérbios. Se tem 4 livros muito citados no Novo Testamento, um deles é Deuteronômio. Talvez seja o livro que Jesus mais citou. É provável que seja o livro que Jesus mais citou, mais do que Salmo, mais do que Gênesis, Jesus citou o livro de Deuteronômio. Tamanha importância que esse livro tem no Novo Testamento. Paulo cita inúmeras vezes Deuteronômio. O clássico para a gente lembrar de citação de Deuteronômio é a tentação, né? Tentação de Jesus. Jesus responde às 3 tentações de Satanás com 3 textos de Deuteronômio. Segundo, Moisés, ele profetizou sobre o próprio Cristo lá em Deuteronômio. Alguém abre lá em 18:15 e 18:19. São os versículos, tá? O Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a ti, a ele ouvirás. 18:19. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em teu nome, disso lhe pedirei contas. Moisés, então, ele profetiza que vai vir um profeta depois dele, porque acabou o tempo dele. Ele vai morrer e o povo vai continuar. Mas Deus vai enviar um profeta que vai ser ainda maior do que Moisés. Mas olha que interessante, alguém abre 34:10. Lá no finalzinho, último capítulo de Deuteronômio. O que eles colocaram sobre Moisés lá? Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Moisés foi o maior profeta que Israel já teve. E quais foram as justificativas para eles falarem isso? Lê o 11 e o 12, versículos 11 e 12.
Nunca houve um profeta tão grandioso, nunca houve um profeta que mostrou tantos sinais, que fez isso e aquilo, até Cristo. Quando Cristo veio, ele superou em todos aquilo que Moisés fez. E ele foi finalmente o maior dos profetas. Moisés, ele é um tipo de Cristo, mas menor. Lembra que Moisés, por exemplo, ele não entrou na terra prometida. Por quê? Por causa do pecado dele. Cristo é um profeta que superou a Moisés e nunca pecou. Moisés, ele também é um mediador menor. Não precisa ler esse texto, não, mas o título desse texto lá vai dizer Moisés, o mediador entre Deus e o povo. Só que alguém abre lá em Hebreus 8, 6 e 7 para falar da mediação de Cristo. 8, 6 e 7. Estou acabando. Esse texto ele é bem explicativo. Ele olha para a primeira aliança e fala, se essa primeira aliança aí tivesse sido suficiente, a gente não precisaria de uma segunda. Mas Cristo ele veio e ele foi o superior, o supremo mediador. E o texto usa essas palavras para dizer, ele é o maior, o mais excelente, o supremo e o superior mediador. Então Cristo, Moisés ele era um mediador, mas Cristo ele é o principal e maior dos mediadores. O mediador da nossa segunda aliança com Deus. E, por fim, Cristo ele é o centro do culto. Lá em Deuteronômio 12, fala que o culto estava centralizando. A gente chegou a ver isso também, falando que, por causa do santuário agora, o culto estava centralizado no santuário. Mas isso aponta para Cristo, por quê? Porque Cristo ele é a centralização máxima do culto. No sentido de onde Cristo está, Deus está. Lá em João 1,14, é um texto clássico que fala do verbo. E o verbo habitou entre nós, se encarnou e habitou entre nós. O habitar, o verbo habitar lá naquele texto, ele significa fazer tabernáculo. Ou seja, quando Cristo veio, ele se tornou o nosso tabernáculo no nosso meio. Ou seja, ele fez a centralização máxima do culto. Mas ao mesmo tempo em que ele fez essa centralização, ele também descentralizou. Em que sentido? A gente não precisa mais adorar em lugares feitos por mãos humanas, fechados. A gente pode adorar em qualquer lugar. Por quê? Porque o tabernáculo está com a gente. Cristo é o centro do culto e ele está dentro de nós. Bom, para a gente finalizar, uma aplicação final. Aqui acabou. Você quer um livro que te encoraje a obedecer? Você quer que um livro que mostre os benefícios de seguir ao Senhor, que também mostre os problemas e as dificuldades de desobedecê-lo? Então, Deuteronômio é o livro para você ler. Ele mostra o final de uma jornada dura e complicada que o povo teve no deserto, mas mostra também os preparativos para a entrada na Terra Prometida. Traz isso para nós. A gente está numa caminhada dura nesse mundo, difícil e complicada. Mas ao invés da gente ser resmungão igual o povo de Israel foi, a gente pode olhar para um mediador que não é mais Moisés, mas é um mediador perfeito, Cristo, que foi o maior profeta do Antigo Testamento. E um dia, o próprio Deus encarnado veio para nos salvar dessa caminhada complicada. E a gente pode confiar que no fim dessa caminhada a gente vai ter terra prometida também. Mas a terra prometida lá nos céus que ele está preparando para o seu povo. Então, meus irmãos, esse é o livro de Deuteronômio. Vamos orar? Alguém tem alguma dúvida antes? Alguma questão que queira levantar? Não? Então vamos orar para a gente encerrar.
Santo e eterno Deus, obrigado por esse momento que passamos juntos aqui estudando a Tua palavra no livro de Deuteronômio. Obrigado, Senhor, por esse livro magnífico que o Senhor fez com que o seu servo Moisés escrevesse, registrasse e fez com que ele chegasse até nós, ó Pai. Obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de lê-lo e assim aprendermos a obedecer ao Senhor mais e melhor. E também vermos, ó Deus, o Teu plano ao longo de toda a história de trazer o mediador perfeito, o Seu Filho Jesus Cristo, para trazer salvação a nós. Obrigado por isso. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.